Boa noite. Mais uma semana agitada no país. No Senado, confrontos e momentos muito polêmicos na CPI da Covid. Com a vacinação em ritmo ainda lento para um país de mais de 200 milhões de brasileiros, segue o embate entre os poderes e o estado de tensão em Brasília tem sido permanente. Para discutir as saídas para essa crise e a necessária recuperação da economia, o Canal Livre recebe hoje o governador do Piauí, Wellington Dias, que também é presidente do Consórcio Nordeste e coordenador do Fórum Nacional dos Governadores na temática das vacinas, que é a grande questão do momento. Boa noite, governador. Obrigado por nos atender aqui no Canal Livre. Boa noite, Schneider. Saudar você aqui, o Mitre e todos que nos acompanham. É um prazer muito grande participar aqui nesse momento delicado do país, né? É verdade. Também me acompanha na entrevista os jornalistas Fernando Mitre, aqui na bancada, e Sérgio Amaral, direto de Brasília. Governador, vamos começar então pela questão das vacinas. O senhor coordena esse fórum de governadores e essa discussão sobre eventuais falhas, demora para chegar a vacina, o ritmo atual, o medo atual de será que conseguiremos manter a produção e não de novo enfrentar interrupções? E uma das grandes questões que o senhor tem debatido é a Sputnik, a russa Sputnik. Afinal, teremos a Sputnik? Não tivemos até agora por falha em alguma coisa política com a Anvisa ou realmente há falta de documentação e problemas da Sputnik para trazer a vacina para o Brasil? Então, deixa eu começar aqui do começo, como se diz no popular. O Brasil tem um plano estratégico de vacinação. Esse é o lado bom. É científico, aquele plano lá do dia 20 de outubro do ano passado. Veja, março, em outubro que foi ter o plano. E o plano lançado no Palácio, eu fui lá, onde o presidente Jair Bolsonaro, lá com os governadores, enfim, lançamos o plano. Ele diz que o Brasil faz a opção de mais vacina, variadas vacinas, para poder alcançar metas de vacinação. Ele tem 4 fases, fase 1, 2, 3, 4, também cientificamente trabalhada, porque a fase 1, um grupo de mais ou menos 53 milhões de pessoas, mais de 60 anos, pessoal de saúde, indígenas, e com comorbidades, porque esse grupo, nos estudos feitos até ali, apontavam que no Brasil respondem por mais de 70% de óbitos e internações. Já alertava ali a ciência que era grande o risco de elevada transmissibilidade e, portanto, de colapso, como aconteceu na rede hospitalar. E a partir daí... E antes das variantes. Antes das variantes. Antes das variantes. Qual era a lógica, então? Era o Brasil chegar em abril deste ano com essa primeira fase vacinada. Fracassamos. E fracassamos porque o Brasil perdeu as oportunidades. O contrato com a Pfizer, com a Janssen, com a Sputnik, mais contrato com a Sinovac, com a Sinopharma, isso ali em agosto, setembro, outubro, novembro, ainda era possível. E o Fórum de Governadores, o senhor no comando, acompanhava tudo isso e fazia reuniões com o ministro e cobrava. Como é que era isso? Exatamente. Ali, para você ver, o primeiro contato ali feito com a Pfizer foi o governador Camilo, do Ceará. E aí um dia ele me liga, olha, o pessoal da Pfizer tem abertura para um entendimento. Procuramos ali o ministro Pazuello e ali teve uma reunião do ministro Pazuello lá no Palácio com os governadores, onde ele chegou a colocar lá que estava em andamento esse contrato de 70 milhões de doses, como é que seria a entrega dessas doses, enfim. E aquela carta da Pfizer, que agora virou um tema importante na CPI, o senhor ouviu falar daquela carta? Não exatamente da carta, mas daquele cronograma, por exemplo, que permitiria a gente ter cerca de 18 milhões de doses, como ele explicava, até agora, o mês de junho. E ali, o que aconteceu? Se sustentaram num argumento, que era o argumento de uma exigência sobre o risco, né, sobre o pós-vacina, e abrimos ali um canal de negociação. Foi muito importante a participação do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, no sentido de que os estados, nós dissemos, olha, se o problema é esse, a União não quer assumir
essa responsabilidade pelo acompanhamento, nós aceitamos dividir responsabilidade. Conversamos com os municípios, foi isso que foi costurado para o acordo. No caso da Sputnik, o então governador Rui Costa, presidente do consórcio Nordeste, também tinha ali um memorando, né, de opção de compra para 50 milhões de doses. E eu acho que se o governo tivesse vindo ali, poderia ser até mais. Quando a gente vai para a mesa do entendimento, o governo, não, a gente cuida, a gente tem interesse de tratar. Já tinha, eram duas coisas, a União Química, é uma empresa brasileira, Sputnik, teria autorização, tem autorização para a produção do IFA no Brasil, inclusive foi a primeira que conseguiu essa autorização. E o contrato com os estados não podiam legalmente formalizar o contrato, havia um impedimento, aí veio toda a discussão no Congresso, aprova-se uma lei, a lei é vetada, aprova-se outra lei, a lei é sancionada, vem a decisão do ministro Lewandowski, aí autoriza. Por isso, quando a gente chegou para celebrar o contrato com a Sputnik, eles disseram, olha, aquelas doses lá de dezembro, de janeiro, de fevereiro, esqueçam, eu só posso assinar agora de 37 milhões de doses. Tá certo? Por isso que caiu para 37 milhões de doses. E agora mais o problema, o grande problema com a Anvisa, que a Anvisa ainda não libera a Sputnik. Como é que o senhor viu essa decisão da Anvisa? Tecnicamente, parece muito bem explicado. Olha, nós temos o seguinte problema. A Anvisa, ela precisa separar a análise de um contrato, que é pela regra da autorização emergencial da União Química. Aqui nós estamos falando de um laboratório brasileiro, a exemplo do que vai fazer a Fiocruz, que pede uma autorização para, no Brasil, trabalhar como laboratório para produzir o IFA, tá certo? É que o prazo é um pouco mais alongado. No caso dos estados, nós já entramos com um pedido com base na Lei 14.124, que foi sancionada, e o que ela diz? O Brasil reconhece estas agências reguladoras. No meio delas está a agência reguladora da Rússia, que no caso é o Ministério da Saúde, mas também a da Argentina, que também em seguida tinha a aprovação. Então, o que quis o legislador? O Brasil vive uma situação emergencial. Nenhum país do mundo, para nenhuma vacina, está fazendo a chamada quarta fase. Fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira fase. Foi aprovada por uma agência reguladora, dessas que nós estamos listando aqui, então é dado 7 dias úteis de prazo para que seja... Quer dizer que a decisão da Anvisa não impede que os governadores importem a Sputnik? Em tese, então, por que a gente já não está aplicando a vacina se tem a lei, se o senhor diz que tem essa prerrogativa ali? É que a lei diz que a Anvisa deve analisar apenas... em 7 dias. A agência reguladora certificou, ela apresentou a certificação. Ela se sustenta hoje na apresentação de um relatório técnico. O que a Gamaleya e o Ministério da Rússia diz? Nós apresentamos com base na regra internacional. Tem lá cerca de 20 mil páginas, onde a gente tem lá explicações sobre segurança, explicações sobre a parte da eficácia na imunização e a parte da qualidade. Então, cumprimos a parte do relatório, né, que é exigida, a parte técnica. Como não veio uma coisa com o nome relatório técnico no formato que a Anvisa coloca, agora nós cobramos deles lá, vocês têm que apresentar, tem uma regra, tem que apresentar. Apresentaram esse relatório. O presidente da Anvisa, quando esteve na CPI, ele disse duas coisas importantes. A primeira é a separação da União Química com a parte dos estados. Isso ajuda. Segundo, é que aquela decisão que eles tomaram não era definitiva. Não, claro. Bom, agora foi apresentado o que faltava, o que a gente espera? A aprovação. Em 7 dias? Eu espero que em 7 dias. Então nós estamos quase chegando, tendo a Sputnik aí entre nós. Estou pedindo a Deus porque estamos precisando muito. Nós estamos falando aqui, a defesa do Fórum dos Governadores não é de uma vacina. Claro. São de variadas vacinas. Nós estamos atrás que a Pfizer, por exemplo, ela agora, já que os americanos avançaram na sua vacinação, possa, a partir do mês de junho, ampliar
entrega no Brasil. Porque qual é um problema grave que eu estou chamando a atenção? Eu estive em Brasília esta semana e ali colocando para os líderes do Congresso e do setor empresarial, inclusive, um risco muito grande que o Brasil precisa estar atento. Nós estamos mais ou menos 18% de vacinados em primeira dose no Brasil. Os países com os quais o Brasil tem intensas relações, já na casa de 40%, 50%, 60%, 70% de vacinados. O mundo está criando uma classificação de risco. Verde, quem passou de 60% das pessoas com mais de 18 anos vacinados. Tem um risco médio, não é? Amarelo, a classificação para quem alcançou uma vacinação aí em torno de 40%, 50%. E a partir daí classificam os de alto risco. E o Brasil está colocado nessa metodologia no alto risco. Estamos no meio do caminho. No meio do caminho. O que significa? Significa que a gente olha lá para a Índia. Não é? Como é que nós aqui do Brasil vamos estabelecer as relações? Nossos turistas vão para a Índia, vamos receber os indianos aqui no Brasil. Claro que eu quero que a Índia resolva seus problemas. Mas eu digo uma visão que o mundo tem do Brasil. O Brasil das variantes, o Brasil com baixa vacinação, o Brasil com muito adoecimento, com muita transmissibilidade. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, há um risco grave. Por quê? Os países com os quais temos mais relações, eles vão chegar em agosto com um nível de vacinação, todo mundo verde. E nós aqui atrasados. Deixa eu só, já que o senhor citou Brasília, vamos para lá. O nosso Sérgio Amaral tem uma pergunta para o senhor ainda nessa questão de vacina, que é a grande preocupação e a questão do momento aí. Diga, Sérgio. Governador, há algum tempo o senhor falava que o Brasil precisava de chegar ao fim de abril com 50 milhões de pessoas vacinadas, né? A gente já está no meio de maio, não atingimos esse número. O que pode acontecer? Qual pode ser o impacto desse atraso, tanto sob o ponto de vista sanitário como sob o ponto de vista econômico, na sua opinião? Ô Sérgio, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: como não alcançamos a vacinação do chamado grupo de maior risco, essa primeira fase, são os 53 milhões que estão no Plano Estratégico Nacional, nós ainda continuamos numa situação em que há alta transmissibilidade. Agora estamos fechando a semana com aproximadamente 13 estados com alta transmissibilidade, o número de casos elevado e alguns voltando a crescer. Para lembrar, a gente fez uma coisa extraordinária, que foi convencer, numa pactuação de 27 estados, são governadores de diferentes partidos, quem é governo, quem é oposição, quem é de esquerda, quem é moderado, quem é de direita, a adotarmos juntos, primeiro, a medida de não ter o carnaval. Não foi fácil, não pense que é fácil essa costura. Pelo Fórum dos Governadores, pactuamos isso. Mais à frente, ali em março, em direção à Páscoa, nós acertamos de medidas mais de fechamento. Foi ali onde houve, inclusive, ameaça contra os governadores, ações, inclusive, contra a decisão dos governadores, mas foi isso que paralisou e nos permitiu sair do colapso da rede hospitalar, de um número de óbitos que ultrapassou de 4 mil, para a gente lembrar. Então, veja, eu cito isso para dizer que isso aqui foi apenas um fôlego. Qual era a esperança? Era de que a gente avançasse com vacina. Avançando com vacina, a gente teria uma redução natural em adoecimento e, portanto, em hospitalização, porque a parte de maior risco estaria imunizado. Nós estamos chegando aí a mais ou menos 40 milhões de imunizados, ainda longe dos 53 milhões. E o mais destacado que eu quero colocar é que é real, pelo nível de transmissibilidade no Brasil, voltar a ter crescimento, voltar a ampliar casos e voltar a ter... já se fala na nova onda, né? Seria a chamada terceira, quarta onda, depende de... Mas, governador, o senhor falou aí da organização entre os governadores de algumas ideias que viraram prática e tem a ver com distanciamento social, uso de máscaras e outros cuidados, não é? Mas nós sabemos que em Brasília a visão é outra.
O presidente, recentemente, voltou a falar no decreto, aquele decreto que ele disse que está pronto, e é um decreto que iria contra a decisão dos governadores de isolamento social e medidas restritivas. Ele se baseia, o presidente, na ideia do ir e vir, e ele até chega a dizer: o meu exército, se precisar, estará comigo nisso, etc. Então, uma expressão que provocou tanta discussão. Como é que o senhor vê essa possibilidade de decreto? E quando os governadores tratam com o Ministério da Saúde, como é que fica essa conversa? Brasília pensa uma coisa, os governadores pensam outra. Como é que fica isso, considerando que para a população isso é pior? E o Ministério coisa pensa possível, o quê, muitas vezes também, né? O próprio Ministério da Saúde diz o quê para os governadores, pensa o quê, né? Pois é, pessoalmente esse ministro aí, podemos até dizer que foi um salto de qualidade, né? Sim. A saída do Pazuello. O ministro até diz coisas que fazem sentido e tal, mas na prática como é que está isso? Então, vou começar aqui do final. O ministro é uma pessoa que tem formação na ciência que mais precisamos hoje, que é a ciência médica. Então, o que nós esperamos? Que siga a ciência. Mitter, para lhe responder assim, eu vou falar do efeito, não é, que tem posições como essa do presidente da República. O Nordeste brasileiro foi a primeira região do Brasil que trabalhou um plano integrado. Nós tomamos uma decisão, 9 governadores também, de diferentes partidos, criamos um comitê científico. Disse assim: seguir a ciência significa, olha, precisa aqui ter medidas de contenção de circulação de forma coletiva, precisa cuidar de quarentena para quem tiver com Covid, precisa do uso da máscara, precisa, enfim, seguir a ciência. Olha, quando a gente olha o que aconteceu de março do ano passado para cá, essas 430 mil mortes, o Brasil, se tivesse seguido a partir de um plano centralizado, integrado, e seguindo a ciência, como fez a região Nordeste, teria hoje 260 mil óbitos. 260 Quem diz mil isso, óbitos. governador? Basta pegar a proporção dos óbitos do Nordeste e comparar com o que aconteceu com o Brasil. Ou seja, se tivesse morrido no Brasil a mesma proporção do que morreu no Nordeste, nós teríamos alcançado isso. E o que fez o Nordeste? Estou falando do Nordeste, estou falando do Piauí, com poucos médicos, com poucos leitos de UTI, com a Universidade de Oxford e o Imperial College de Londres dizia que nós teríamos 18 mil óbitos no estado do Piauí até dezembro do ano passado. A taxa de transmissão no Piauí, porque o Imperial College está falando em 1% agora no Brasil. Como é que está no Piauí, por exemplo? Está um pouquinho abaixo de 1%, 0,9%. Então está igual, está igual. Então não tem igual. Não tem. Mas eu conto para você assim... Isso, só para o telespectador entender, significa que 100 infectados passam para outros 100. Exatamente. Eu tenho 100 mil pessoas com Covid, 14 dias depois eu tenho mais outros 100, ou seja, encerra aquele ciclo, mas mantém-se. Que é isso que a gente está. Nós estamos numa estabilização em alta. Qual é o risco que tem isso aqui? Como não há uma medida nacional unificada, como não há uma estratégia nacional unificada, a qualquer hora, um estado, 2, 3, tem transmissibilidade mais elevada e aquilo se propaga rapidamente, porque nós estamos com pessoas circulando, não é, pelas rodovias, pelos aeroportos, enfim, entre os estados. Então, o que eu quero colocar para você compreender é que, na minha visão, primeiro, a falta, ainda hoje, de uma coordenação central para um plano nacional. A falta de medidas preventivas seguindo a ciência. Se você observar o que aconteceu com outros países, mesmo a Itália, que viveu aquele drama ali no começo, e a gente compara com o Brasil, não é? Nós teríamos uma proporção de óbitos bem menor se tivéssemos seguido as linhas que a Itália, não é, ali adotou, a Espanha, a própria Inglaterra, ali naquele começo, os Estados Unidos. O que fez os Estados Unidos no período do presidente Trump? Era também negando, uma gripezinha também, nada de máscara, enfim. O que aconteceu? Chegou a mais de 4 mil óbitos por dia, 500 mil óbitos rapidamente. Bom, entra o presidente Joe Biden, o que ele faz? Ele toma grandes medidas. Primeiro, nós vamos apostar na ciência.
nós vamos aqui adotar medidas de restrição à circulação, nós vamos adotar cuidados para os indivíduos. Chamou todas as empresas de vacina. O que precisa para ter mais vacina? Precisa de insumo, precisa da Índia, liga para a Índia, garante. Ou seja, o que aconteceu? Mais vacina, mais prevenção. O país hoje tem baixa transmissibilidade, baixa internação, liberando o uso da máscara, liberando a economia. Então, quando você segue a ciência, talvez o Brasil tivesse paralisado 3 vezes 21 dias, que o preço seria muito menor do que essa coisa desorganizada, muito nas mãos dos estados e dos municípios. E muito menos óbito, não tenha dúvida. Governador, eu quero só, porque o Sérgio tem mais uma pergunta, mas voltar numa questão colocada por Mitre antes da pergunta do Sérgio. Sobre as afirmações do presidente da República, Bolsonaro, sobre inclusive utilização de forças armadas para garantir o direito de ir e vir. O senhor acredita que isso possa acontecer ou o senhor acha que é blefe? Eu acredito na democracia, eu acredito que o país é um país que tem uma Constituição, tem os poderes em atividade funcionando, e as próprias Forças Armadas, vários dos seus líderes disseram aquilo que nos dá uma segurança e um conforto. Vai atuar de forma institucional, como uma instituição a serviço do Estado brasileiro, a serviço do povo brasileiro. O fato concreto é que é uma hora em que a gente precisa dos líderes de mais unidade, mais moderação. Isso aqui não é um jogo de palavras, há um inimigo comum. Nós estamos numa guerra, que é o coronavírus. Se a gente tiver todo mundo junto, a chance é muito maior. Eu acho que o erro é a gente ter um momento delicadíssimo, como estamos vivendo no Brasil, e os líderes, tem uma crise na pandemia que gera uma crise social, que gera uma crise econômica e ainda uma crise política. Uma crise política em que estados e municípios que seguimos o Plano Estratégico Nacional, que seguimos a Organização Mundial da Saúde, que seguimos a ciência, somos a toda hora ameaçados, enfim. E ainda dentro do clima político tem o clima pré-eleitoral que está começando a politizar mais ainda essa questão do vírus. Isso é um grande problema. Mas a minha pergunta rapidinha, antes do Sérgio, Rodolfo, é a respeito do Supremo, aquela decisão do Supremo, não permitindo que haja interferência nas medidas dos governadores e dos municípios, mas deixando espaço para que a União faça a sua parte. Esse não é um entendimento de Brasília. Como é que o senhor vê isso? Porque eu acho que o problema, em grande parte, está aí também. A leitura que se faz em Brasília do governo federal, da decisão do Supremo, é que a União não pode fazer nada. Então, os poderes continuam funcionando. Esse é o que me anima. Veja, mas essa decisão... Nesse caso, acho que o Supremo agiu correto. O Supremo não tirou o poder de ninguém. Ele disse, olha, nesse instante, a União tem o direito de adotar medidas. Adotou medidas, essas medidas servirão de parâmetro para o Brasil. Não adotou, os estados, os municípios têm o poder de adotar, tá certo? Ou seja, mas partindo de uma lógica do que está na Constituição, a valorização da vida, ou seja, a vida é que está em jogo nesse instante. Aqui também não é um jogo de palavras. Olha aqui, 430 mil óbitos, mais de 430 mil óbitos. Então, há uma necessidade de que, no Brasil, a gente tenha o que eu chamo desse pacto pela vida. Isso aconteceu em muitos momentos, Dmitry. Veja que o presidente precisava dar uma proteção social, mandou lá uma proposta. O Congresso melhorou a proposta, né, em relação ao auxílio emergencial financeiro. O problema foi até dezembro, como se tivesse acabado a pandemia, como se a fome, a necessidade tivesse tirado férias. O Congresso melhorou, mas depois o governo federal melhorou mais ainda, ali, que ele pôs mais R$100 ali. Exatamente. Foi uma disputa que nesse aspecto, mas foi bom boa. Que o povo levou vantagem. Levou vantagem. Mas o que eu chamo a atenção é que aí volta novamente, porque é grave essa situação. Quando você tem uma sintonia, como outros países fizeram, na hora que você adota uma medida restritiva, você tem que pagar um preço para as pessoas, para os empreendedores. Foi assim que fizeram
todos os outros países, não é, em patamar igual ao do Brasil. E, do outro lado, numa estratégia de que isso aqui vai ser uma saída provisória enquanto a gente tem a alternativa da vacina, que é a saída definitiva. O que não é razoável é o Brasil nem adota medida preventiva para tratar do emergencial e nem joga peso. Assim, não sei se você percebe como eu percebo. Eu fico tentando imaginar se o presidente da República, toda a diplomacia brasileira, se somando com os empresários, com quem pudesse ajudar, está tratando com a OMS para poder mandar as vacinas daquele contrato, tratando com a Universidade de Oxford, com o Reino Unido, sobre a AstraZeneca, que deve 11 milhões de doses para a Fiocruz, para poder ter a autorização para a Fiocruz produzir IFA dentro do Brasil, ajudando com a China para poder vir vacina da Sinopharm, da Sinovac, eram mais 30 milhões, não é? Para poder garantir que o Butantan, que é brasileiro, que tem um papel importante, possa ampliar a produção, tanto com IFA vindo de fora, como com produção de IFA aqui, o próprio desenvolvimento de vacinas brasileiras, de Campinas e do Butantan, ou seja, a União Química é um laboratório brasileiro, com cientistas brasileiros. Então, por que não senta? Aí, está um questionamento aqui sobre Sputnik. Chama aqui os cientistas brasileiros. Essa vacina, ela cura ou ela mata? Porque um lado está dizendo que cura, o outro lado está dizendo que mata. Precisa a gente saber qual é a verdade sobre isso, né? Então, é algo realmente muito sério, muito grave. E mais, a minha preocupação é que temos a possibilidade de um agravamento, tanto na linha social como na linha econômica, se não tomarmos providências para evitar esse isolamento. Veja, Mitre, foi o Fórum dos Governadores, eu e outros governadores, que alertamos ao Ministério da Saúde que ia ter a crise de faltar a segunda dose. Ninguém levou a sério. Faltou a segunda dose. Né? Inclusive com recomendação do Ministério no começo de liberar o que tinha para a primeira dose e depois aí ficou faltando. Houve uma recomendação do próprio Ministério para que isso acontecesse para os estados e municípios. Né? Essa situação agora do Butantan com a China, né? Ou seja, é claro que as declarações, porque não é mais um ministro, não é mais um membro do parlamento, não é mais o filho de um presidente. É o presidente, quando coloca uma posição que gera um clima, um ambiente ruim com países como são tão importantes para o Brasil como a China. Importante porque é de lá que há o fornecimento de vacina para a Fiocruz e para o Butantan. É a vacina que chega no Brasil. Tirando as vacinas que vieram da Índia, 2 milhões mais 2 milhões de doses. Esse 1 milhão, mais 1 milhão agora da Pfizer, é da China. Governador, deixa eu só inserir o Sérgio nessa conversa, aí o Sérgio tem uma outra pergunta para o senhor. Que é exatamente em cima dessa questão aí, né? Inclusive o Butantan está paralisando nesse fim de semana, né? Ou já paralisou nesse fim de semana, a produção da Coronavac justamente por falta do tal do IFA, né? O principal insumo para a vacina. E dentro disso que o senhor estava falando, né? Sempre se diz, o embaixador da China fala, o governo chinês fala lá em Pequim, que esse tipo de declarações, acusações, não tem nada a ver. Só que a gente viu que a demanda já existia no Brasil e de outros países, a demanda já era grande e eles estavam entregando normalmente o insumo aqui. E agora parou. Parece óbvio que é um reflexo das declarações do presidente, né? O senhor acha, governador, que nesse momento o fato da gente estar muito próximo da eleição do ano que vem, isso está sendo prejudicial? O presidente estaria, vamos dizer assim, mais de olho na urna do que de olho no vírus? Eu vou falar aqui meu nome. Quem não quiser ajudar, que não atrapalhe, né? Ou seja, o que não é razoável é, num momento como esse, a gente ter declarações em relação à Rússia, em relação à China, mesmo em relação à Pfizer. Aliás, mesmo em relação à AstraZeneca. Ou seja, não é razoável. Porque a gente não para pensar, mas vamos tentar imaginar o seguinte: nós temos produção a partir de chegada do IFA de vacina na Fiocruz e no Butantan. Vamos imaginar que a Fiocruz e o Butantan estivessem tirando vacina dali para mandar aqui para o Uruguai, para
a Argentina, para algum país aqui da América do Sul, nossos vizinhos, por uma questão de cooperação, de ajuda humanitária, qual seria a reação dos brasileiros? Na hora que o Brasil está precisando tanto de vacina. Eu estou falando de vacina que está saindo dos braços do povo da China, que está precisando de vacina lá também, saindo dos braços do povo da Rússia, que está precisando de vacina, que estão saindo dos braços do povo americano, que está precisando de vacina, ou da Europa, que está precisando de vacina, para vir para o Brasil. Para vir para o Brasil. A Índia já estava numa situação delicada quando aceitou, por uma questão humanitária, mandar doses de vacina para o Brasil. Então, se a gente não tiver esse olhar, foi isso que a gente conversou com a ONU e com a OMS, mas não era o Fórum dos Governadores que era para estar tratando com a OMS e com a ONU. Os governadores entregaram uma carta a representante da ONU com 7 itens. Exatamente. E já teve resposta? Já tivemos, inclusive, atendimento em relação a 2 itens. O primeiro é em relação à antecipação da entrega de vacinas, 4 milhões, agora está previsto mais 4 milhões, e estamos reforçando para que tenha a definição do cronograma de junho, julho a agosto. Ver se a gente consegue aqui pelo menos mais, daqueles 42 milhões, se completa pelo menos 20 milhões de vacinas entregues pela OMS, pela situação de necessidade humanitária no Brasil. Da mesma forma, a gente precisa trabalhar junto ao governo americano para que, agora que, como eu disse, eles avançaram lá em vacinação, tem inclusive saldo de vacina lá da AstraZeneca, que ele possa repassar por um formato mas alguns de venda. Alguns passos já foram dados. E alguns passos foram dados. E aí? Na área de medicamento, por exemplo, a UNOP, que é ligada à ONU, foi o Sistema ONU, a reunião, eles colocaram à disposição do Brasil uma licitação que eles fizeram para a entrega do chamado kit intubação. O próprio Ministério da Saúde está repassando aos estados e isso tem ajudado que a gente não tenha os problemas que tivemos lá atrás. Posso fazer uma pergunta ainda? O senhor falou na coordenação nacional, e o senhor falou do papel do presidente do Congresso. O senador esteve aqui, Rodrigo Pacheco, na semana em que ele ia anunciar a criação do comitê. Era um comitê de integração que previa exatamente essa coordenação geral. Eu ainda perguntei a ele aqui, falei, presidente, o senhor acredita nessa integração, estados, municípios e a presidência da República? Ele falou, acredito piamente, isto vai acontecer. E aí? Não aconteceu. E foi lamentável. Foi, aliás, uma situação... Os governadores participaram daquilo. Claro, aliás, nós trabalhamos juntos, Câmara, Senado, Supremo, com o próprio presidente da República, não, mas com o ministro da Saúde, defendendo, aliás, é o que queríamos desde março do ano passado, uma coordenação nacional que pudesse, como outros países fizeram, ter uma orientação nacional, uma estratégia nacional, como é que está a rede hospitalar, como é que está o abastecimento, qual é que vai ser a lógica de vacina, como é que vai ser a compra de vacina. Vou dar um dado só também para você completar. No ritmo que nós estamos, nessa situação que o Sérgio cita aqui do Butantan, nós vamos chegar em agosto com aproximadamente 70 milhões, se tudo der bem, 70 milhões de pessoas vacinadas. Estamos chegando a 40 milhões ainda. E veja qual é a consequência disso. Primeira dose. Primeira dose. Precisaríamos chegar a mais ou menos 120 milhões vacinados para ter próximo de 70% com mais de 18 anos vacinados no Brasil. Não alcançar isso, coloca o Brasil, repito, no índice de elevado risco. O senhor acha que pode alcançar? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Se não tiver medidas, eu inclusive tratei essa semana lá com líderes no Congresso da importância da gente voltar. Se não é pela coordenação nacional, que os estados e os municípios ficaram de fora. Eu não consigo imaginar como é que num estado como o Piauí eu vou conseguir fazer uma política estratégica para a pandemia sem os municípios. Zero possibilidade. Zero, é fracasso total. Não tem como isoladamente. Então, assim, independente de partido, de quem é governo, quem é oposição, tem que trabalhar junto, integrando com o Sistema Único de Saúde, porque isso aqui precisa de ter os líderes numa mesma sintonia, numa mesma direção. Bom,
Agora, quando se tirou estados e municípios da coordenação, não há do que se falar de coordenação. Agora, é uma república federativa. É uma república federativa. Estamos fazendo uma ação como essa sem a federação. Quer dizer, não é razoável. Eu cobrei isso, inclusive, do presidente Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco. Entregamos a ele uma posição formal e ao presidente da República e nunca recebemos uma posição favorável. Governador, a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouco para tratar de outros assuntos com o governador do estado do Piauí, Wellington Dias. A gente já volta.